Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. No episódio de hoje, eu vou contar um pouquinho sobre como foi meu aniversário, que aconteceu ontem. Hoje eu tô gravando dia 27 de janeiro, meu aniversário é dia 26, e esse podcast vai ao ar semana que vem só, então já vai ter passado um tempinho. Mas eu quero trazer um tema que foi muito importante para mim, que é o tema da esperança versus expectativas versus frustrações versus energia feminina. Várias coisas em uma só, mas que eu sinto que foram assim chave para eu ter vivido o aniversário mais amoroso e gostoso que eu já tive, assim, desde que eu me lembre. Acredito que talvez Baby no meu ventre esteja contribuindo para isso, definitivamente, mas não necessariamente para ter feito com que ontem fosse um dia tão especial, e sim porque eu tenho realmente conseguido enxergar a vida como se eu estivesse colhendo os frutos de tudo o que eu fui aprendendo e me propondo a fazer de diferente, a experimentar e a me melhorar mesmo. E então é sobre isso que eu vou falar aqui e eu espero que possa te ajudar também nessa jornada de viver uma vida mais leve, mais gostosa, mais abundante, mais feliz, mais próspera. 29 anos. Eu tinha ideias, quando eu era mais nova, do que seria 29 anos. E é engraçado que eu tô vivendo muitas delas. Eu acho que eu tô vivendo, na verdade, tudo que eu imaginava que eu viveria com 29 anos. Mas o que tá sendo mais divertido é que eu definitivamente não estou a pessoa que eu acharia que eu estaria. Então, eu me via como uma mulher muito mais séria com 29 anos do que eu acho que eu sou hoje, né? Do que eu acho que eu vivo, assim. Eu me via com muito mais, talvez, regras e... não sei, acho que expectativas do que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer. E agora é bem legal, porque eu me vejo muito mulher, eu não me vejo menina, já faz um tempo. Acho que desde os meus 25 anos eu comecei essa transição de menina pra mulher, comecei a me ver mais mulher. E isso não significa que eu não tenha espontaneidade, que a minha criança não esteja muito presente, não tem nada disso. Eu só me vejo muito segura das minhas escolhas, das minhas decisões, do que eu gosto de fazer, do que eu não gosto, da forma como eu gosto de aprender e como eu não gosto, dos meus próprios erros, dos meus próprios processos, na verdade, minhas próprias escolhas. E eu acho que esse senso de empoderamento e segurança é o que fazem com que hoje eu não só me veja mulher, mas eu ame me ver mulher, mesmo que seja uma mulher muito diferente dos conceitos que eu tinha quando eu era mais nova. E isso não veio do dia pra noite, né? Isso foi fruto de muitos anos trabalhando para que eu pudesse ser cada vez mais quem eu sou. Então, fruto de um trabalho de anos de desconstrução de máscaras, de medos, de inseguranças. Eu já fui uma pessoa muito insegura, eu já fui uma pessoa que não acreditava, né, no próprio potencial. Nossa, já tive tantos momentos de achar que eu era, sei lá, a pior pessoa do mundo. E, assim, crises grandes mesmo, de autoestima em vários níveis. Então, olhar para onde eu estou hoje, né, o senso de amor próprio que eu carrego é muito lindo. E é muito legal porque eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia que esse momento ia chegar. Eu nunca, apesar dos momentos de muita crise, né, de muitos medos, etc., mas eu nunca deixei de acreditar que algum dia eu ia conseguir expressar tudo que eu tenho aqui dentro. E é claro, eu ainda acho que é uma jornada, né? Eu sinto que, até porque a gente tá sempre mudando, mas eu sinto que sempre vai ter mais ali, até a gente iluminar, e não é o meu objetivo de vida me iluminar, mas eu acho que até que a gente se ilumine, sempre vão ter mais facetas, mais coisas aí, que a gente vai poder alinhar mais e mais com essa autoexpressão perfeita do nosso interno. Aliás, essa autoexpressão perfeita do nosso perfeito interno. Porque eu acredito verdadeiramente que, em essência, todo mundo
tem esse lado divino, esse lado, entre aspas, perfeito, né? Então, que ele aparece quando a gente se ilumina. Tipo, a gente vive isso, assim, né? Nessa sensação, essa sintonia 100% nesse estágio de iluminação, que, de novo, não é minha pretensão chegar nisso nessa vida. Não é minha pretensão e nem minha vontade. Eu tô aqui muito pra viver essa experiência humana no melhor que eu posso. E pra mim, o melhor que eu posso é realmente sendo quem eu sou. E me deliciando muito com isso, e assumindo tudo isso, e colhendo os frutos disso. Eu vejo cada vez mais que ser quem eu sou faz com que as coisas fiquem incríveis. Incríveis. Claro que então tem algumas... não são segredos, mas talvez algumas dicas nesse processo, e são justamente o que eu quero trazer aqui nesse episódio. Em especial vou correlacionar, né, com o meu aniversário, a ocasião do meu aniversário que foi ontem, e que é uma data que eu sempre tive muitas expectativas. Vamos aqui, vou criar um cenário. Antigamente, uns bons anos atrás, quando eu me via, assim, na época meio de adolescência, bem jovem adulta, mas mais adolescência até, me via muito uma vítima das minhas circunstâncias, então... N questões, né? Eu me via uma vítima com relação aos pais que eu tinha, eu me via uma vítima com relação a onde eu morava, as circunstâncias de vida que eu tinha, me via uma vítima indefesa, até porque acho que esse período meio de adolescência, infância eu não tive tanto isso, foi mais na adolescência, assim, essa sensação é um lugar de muita experimentação, né? Pela antroposofia, quando a gente olha os setênios da nossa vida, o período dos 14 aos 21 anos é um período de uma descoberta muito a partir das tribos, dos grupos, das pessoas que estão ali vivendo coisas parecidas com a gente. Isso acaba sempre dando uma reafirmada no que a gente já está vivendo e sentindo. Não faz com que a gente consiga pensar diferente e expandir necessariamente, né? A gente acaba pensando muito igual a um grupo. E apesar de eu não me classificar, sei lá, como emo ou algo do tipo, eu ouvia aquelas músicas bem mais melódicas, como que chamava? Acho que é punk rock melódico, que é meio que um emo. E entrava muito nessa energia, assim, das tensões existenciais da minha vida, da humanidade. E, essa energia de vítima, basicamente. Mas enfim, foi minha experimentação, eu amei ter vivido isso do jeito que eu vivi. Eu fui uma adolescente que eu acho que hoje em dia a grande maioria das pessoas que me acompanha, seja aqui ou nas redes sociais, não iria acreditar que eu fui essa pessoa, né? Realmente tão melancólica. Escrevia coisas assim muito tristes, tinha pensamentos suicidas, várias coisas muito diferentes de quem eu sou hoje, né? De quem eu estou hoje, porque eu ainda sou essa pessoa, ainda tenho dentro de mim tudo que eu vivi. Mas, voltando, no meu aniversário, então, eu sempre tive muitas expectativas. A minha mãe, ela sempre fez com que as coisas fossem muito especiais. Mesmo coisas banais, assim, ela falava, né, criação de um dia especial, por exemplo. E aí eu lembro na época da escola, ela pegava a gente voltava, ela tinha um carro com teto solar grande, a gente voltava em cima, assim, dos bancos, com a cabeça pra fora do teto, e ela ia e corria de um jeito, e era super divertido o vento, a gente se sentia muito livre. Aí chegava em casa, a gente, na verdade, logo antes de chegar em casa, tinha uma banca de jornal que a gente parava e comprava uns picolés que deixavam a língua roxa, rosa, azul, laranja. E a gente comprava, assim, uns 10 picolés e ficava alternando. E daí a gente ia e pulava nos dias, assim, quentes de verão, né? Essa época do meu aniversário. Normalmente eram férias escolares, mas já antecedia meu aniversário, antecedia a volta às aulas. E então, verão aqui no Hemisfério Sul, né? E a gente pulava de uniforme e tudo na piscina e ficava brincando, e as nossas amigas chegavam, e daí a gente almoçava. E assim, são memórias muito gostosas, inclusive um PS, né, bem diferente do que eu vivi na adolescência, porque a adolescência foi a quebra de toda essa parte da minha infância, que eu classifico só como mágica. Mágica, abundante, incrível, mas minha mãe sempre criou esses momentos, mesmo nesse período da adolescência. E aniversários, então, se no dia a dia a gente já vivia uma vida que eu considero muito mágica, nos aniversários isso ficava, assim, over, né? Ficava ainda mais. Então minha mãe sempre fazia um bolo muito divertido, diferente, lindo e delicioso. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. A gente fazia festa de dormir, festa do pijama, né, em casa. Então isso eu fiz
essa época de adolescência, assim, eu continuei fazendo esses aniversários desse jeito, era sempre muito gostoso. Só que, não sei, eu acho que em algum momento as coisas começaram a mudar. E essas minhas expectativas, em especial, né, nessa data no meu aniversário, elas eram sempre muito altas. Ou seja, se, sei lá, o bolo não ficava como eu queria, ou por qualquer motivo que fosse, não desse pra chamar as amigas que eu queria chamar, ou a comida não fosse exatamente a comida que eu tava imaginando que ia ser, ou sei lá, o que quer que acontecesse, assim, eu ficava muito frustrada. Muito. E, obviamente, isso só fala da minha dificuldade em lidar com frustrações e expectativas, né? Ou talvez, né, essa falta de alinhamento da minha parte do que eu tava imaginando, porque eu simplesmente esperava que fosse desse jeito, né? A minha expectativa era sempre que fosse... Quer dizer, a minha expectativa era de que fosse ser assim sempre. Algo muito mágico e perfeito e especial. E eu não me autorresponsabilizava, né? Eu nunca olhava pra dentro do porquê que talvez eu não estivesse sentindo que aquilo estava tão especial, ou o que eu poderia fazer pra sentir de fato essa sensação, independente necessariamente das circunstâncias externas. E eu, então, fui assim, tendo aniversários, eles eram gostosos, só que a minha forma de não me decepcionar não era não criar expectativa, né? Eu achava que era não crio expectativa, não vou me decepcionar. Mas era viver como se, tipo, tá tudo bem, sabe? Como se eu estivesse relevando as coisas que eu gostaria que acontecessem, mas não aconteceram. Então, de fato, melhorou muito, né? Meus próximos aniversários, conforme eu fui crescendo, né? Saindo dessa parte da adolescência, indo mais pra adultez, eu não tive mais as festas de pijama, os bolos já começaram a ficar um pouco mais simples, enfim, várias coisinhas nesse sentido. Mas não é que eu, então, estava decepcionada, mas eu também não estava feliz, assim, eu também não estava mais vivendo o aniversário com aquela magia e aquela sensação gostosa, porque na minha cabeça ele tinha meio que um formato pra acontecer, e tudo bem se ele não acontecesse, mas será que tava tudo bem mesmo? Então, assim, era como se fosse como que é? Chove e não molha. Algo meio morno, não era nem incrível, surreal, maravilhoso, mas também não era ruim. E aí, com o tempo, né, passar dos anos, eu fui apreciando os aniversários nos formatos deles, mas eles nunca tiveram mais esse mesmo senso dessa alegria, assim, muito gostosa que eles já tiveram antes. E um parênteses aqui pra dizer que isso vale pra praticamente todas as datas especiais, em especial o Natal. Porque eu também tinha um Natal muito lindo quando eu era criança e adolescente. O Natal, ele ficou mais tempo sendo, assim, um momento muito significativo. Mas ele começou, então, sei lá, a mudar, e eu fui ficando muito, 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 muito frustrada. Então, ainda eu acho uma coisa de requalificar um pouco mais, talvez. Tipo assim, ele já é bem gostoso hoje, mas eu quero trazer a magia que ele tinha antes de volta. Thanksgiving, que é uma data o Dia de Ação de Graças, né, uma data que minha família comemora, ele mudou um pouquinho quando eu virei vegana. Então, eu deixei de consumir, né, as comidas tradicionais, ou a grande maioria, apesar da minha família... Grande maioria não, né? Na verdade, acho que só os perus, carnes, tender, não lembro agora qual que é a comida específica. Mas minha família sempre adaptou muito, minha irmã já era vegana, então tudo que dá pra ser feito sem ingredientes de origem animal, a minha família faz, então a gente acaba comendo super bem anyway. E hoje já voltou a ser muito especial essa data, assim, foi só um períodozinho de adaptação. Mas ok, fecha parênteses a respeito dessas ocasiões aí de datas especiais, de feriados comemorados, e vou voltar aqui para esse exemplo do meu aniversário. Esse ano, completando 29 anos, eu já tenho sentido, na verdade, né, faz alguns bons meses, muitas mudanças na minha forma de me aproximar da vida, né? Meu approach da vida. E isso eu acho que é muito decorrente a todo o processo que eu contei no episódio passado. Um episódio que tem 2 horas e 10, então força guerreira. Se você for ouvir, vai nessa. E se você ouviu, obrigada. Ele tá muito bom, de fato, assim, eu acho que foi o melhor episódio que eu já gravei. Mas ele acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu estava esperando.
E aí essas mudanças que eu fui vivendo, né, então eu contei lá, mas foram super decorrentes de eu me conectar mais com a minha energia feminina, de eu me maternar mais. E o que seria, né, essa conexão com a energia feminina? É sair mais do controle. E o que são expectativas, se não esse senso de controle, né? Eu quero controlar que as coisas saiam como eu gostaria. Ou eu crio expectativas e aí eu tento agir para controlar, ou até tento controlar para suprir expectativas. Quer dizer, acho que eu falei meio que a mesma coisa, né? Mas tem uma nuance bem sutilzinha aí de diferença que eu não sei se eu consegui retratar. Mas enfim, expectativa e controle andam muito lado a lado. E no feminino, estando na energia feminina, e eu vou fazer mais um parentesinho aqui, mulheres, né, pessoas que nascem num corpo feminino e se consideram mulheres, ou pessoas que nascem em um corpo masculino e se consideram mulheres. Eu não sei, agora eu tô pensando, eu não sei falar, né, eu não posso dizer sobre essas outras experiências. Eu ia abranger aqui, mas agora eu tenho que fazer um asteriscozinho aqui, que eu não posso falar sobre as experiências, porque eu de fato não vivi essas experiências e não só não vivi na minha vida, mas não tive um acesso energético para realmente falar com propriedade dessas outras experiências. Então eu vou falar só do que eu vivi. Desculpa, vou voltar aqui e fazer uma correção. Mulheres que nascem com um corpo feminino. Não posso falar dessa outra experiência, eu recebi aqui um puxãozinho de orelha, porque eu não sei mesmo. Então, mulheres que nascem no corpo feminino, em sua maioria, elas têm uma essência feminina predominante. Em sua maioria, tá? E aqui, vou dizer então que homens que nascem num corpo masculino, em sua maioria, têm uma energia masculina predominante. Eu achava que eu era uma mulher que tinha muito igual. Uma energia feminina e uma energia masculina, assim, bem equilibrada, vamos dizer. Eu tenho uma facilidade muito grande de estar no controle das coisas, esse senso de liderança, de ação, de fazer. E, ao mesmo tempo, uma facilidade em entrar num flow, uma entrega, uma confiança, ouvir minha intuição. Só que em momentos, né, eu tava mais feminina, em momentos mais masculina, mas em algumas coisas isso tava bem cristalizado, assim, essa resposta mais masculina, essa reatividade, essa vontade de quero do meu jeito, ou mandar um pouco, né, ou até controlar a situação, vai ser assim, assim, assado, eu quero que isso aconteça desse jeito. E ano passado, então, eu fui realmente me conectando bem mais com os aspectos femininos, no geral. Eu fui trazendo essa predominância da minha energia feminina. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu achava que eu era uma mulher que tinha muita energia masculina e isso era natural em mim. Só que, na verdade, isso é uma construção, né? Foi uma construção de diversas coisas. Claro, eu tenho, por essência, uma força de agir com uma certa assertividade, etc e tal. Só que o que é que isso me roubava de essência também? Eu sempre percebi que, por exemplo, minha forma de me comunicar, que eu gostava muito, ela causava muito atrito. E isso era muito desconfortável pra mim, porque eu não queria viver esses atritos, né? Eu não queria ter essas repercussões por me comunicar do jeito que eu me comunicava. E aí, vamos dizer, então, que rolava um desalinhamento, né? Em algum lugar ali. Algo em mim não estava conseguindo transmitir a coisa do jeito que eu gostaria. Então, eu fui percebendo muito a partir da minha comunicação como que eu posso falar, ser, né, trazer essa minha essência mais assertiva e mais direta, mas de uma forma que chegue a mensagem para as outras pessoas. E eu descobri que eu, né, falando eu, Patrícia, que sou uma mulher, consigo hoje fazer isso quando eu alinho o meu feminino. Então, eu ainda consigo, claro, me posicionar, estabelecer meus limites, dar as minhas opiniões, mas eu fui aprendendo muito como fazer isso de uma forma mais feminina. O desenho humano me ajudou demais nessas questões. Eu já falei de desenho humano aqui, né? É uma ferramenta de autoconhecimento que eu acho incrível, e eu sou uma projetora no desenho humano. E projetores, no geral, são pessoas que muitas vezes têm muitas opiniões, conseguem ver coisas com facilidade que poderiam, sei lá, ser ajustadas, melhoradas.
E que muitas vezes, por ter essa facilidade, projetores acabam falando isso pro resto do mundo. Tipo, olha aqui, você pode fazer isso aqui de tal jeito. Só que tem um detalhe aqui engraçado. As pessoas, elas só vão apreciar isso se elas te pedirem essa ajuda, se elas estiverem abertas para receber isso. Tô falando aqui especificamente de projetores, outros tipos são diferentes. É claro que eu acho que, num geral, na vida, conselhos são bem-vindos quando são pedidos, né? Mas, enfim. E eu falo isso, tô falando sobre projetores tanto como uma projetora, quanto como uma pessoa que tem bastante projetores ao redor. Então, eu tenho muitas amigas que são projetoras e eu percebo muito isso, assim, parece que é algo meio incisivo, sabe? Tipo assim, eu não tô te pedindo uma ajuda, um conselho, uma opinião, e você tá aqui, de qualquer forma, falando o que eu posso fazer pra melhorar tal coisa que eu não pedi. Então, eu sei qual é a sensação das pessoas que recebem, por exemplo, meus conselhos sem que peçam, né? E agora eu já não faço mais isso. Então, aqui entra a lição do desenho humano, e que é uma lição, pra mim, bem feminina, de conseguir esperar, né, de conseguir guardar. Não preciso falar tudo, eu não preciso ser incisiva e penetrante na minha fala, e só porque eu tô vendo algo, eu não preciso necessariamente ficar falando sobre isso, e eu confio que se a pessoa precisar desse conselho, vai chegar até mim um pedido de eu falar sobre isso, sabe? Então, é bem gostoso, assim, é uma vibe bem de confiança mesmo, e bem de abundância também. E, bom, ok. Então, tô falando aqui como projetora, eu fui percebendo isso, que eu não precisava, então, ficar falando tudo que eu via o tempo todo, dando minha opinião sempre. E isso já foi, assim, me sintonizando muito mais com essa energia feminina. Claro, cada tipo do desenho humano tem aspectos diferentes, né? Então, eu tô falando aqui realmente da minha experiência. Em algum podcast eu quero falar só sobre desenho humano, e aí eu posso entrar em todos os tipos e dicas pra todos, etc e tal. Mas vamos lá, então foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer logo no início do ano passado, ou até acho que fim de 2020, não tenho certeza agora, mas de me conectar mais com essa energia feminina e de usar muito do desenho humano para ajudar com isso também. Eu fui aprendendo, então, passinho a passinho, né? Mas aí eu sinto que hoje eu tô realmente colhendo os frutos do que foi um ano, vivendo muito tudo isso. Como que eu poderia agir, falar e reagir também, estando mais nessa minha essência. E essa essência sendo a essência feminina e não a masculina. Então, o masculino, obviamente, é importante para o feminino, especialmente nessa questão de estabelecer os limites, de trazer força para a ação e tudo mais. E, claro, o feminino também é importante para o masculino, em especial para o masculino também conseguir se conectar com as emoções, com o sentir e ouvir também um lado de mais intuição de vez em quando, mas, majoritariamente, é importante mulheres que têm uma essência, não todas as mulheres têm, mas as mulheres que têm essa essência predominantemente feminina, de estarem mais no feminino, e homens no masculino. Por que é importante isso, Patrícia? Me fala, não tô entendendo, tô achando isso aqui meio um discurso antifeminista, tá meio estranho. Tá. Só vou então pincelar isso aqui. Se você quiser saber mais sobre polaridades, eu indico muito, eu vou colocar os arrobas delas na descrição desse podcast, mas eu indico muito a Luísa Zanetti e a Juliana Nandra, que elas trabalham com isso, com essa parte das polaridades, e elas têm então alguns cursos a respeito disso, que são super legais, mas vou trazer uma explicação sucinta aqui nesse podcast, que é: quanto mais você tá na sua essência, mais você consegue transparecer tudo aquilo que eu falei no início desse episódio, de se sentir, assim, sendo você. Então isso, pra mim, é, assim, motivo número 1. Motivo número 2, que é tão maravilhoso quanto... deixa eu voltar ainda no motivo número 1. O que isso faz? Isso faz com que... Sabe aquela mulher que tá, tipo, exausta, burnout, tentando dar conta de tudo, tentando ser perfeita, tentando ser... pai, mãe, marido, amigo, tudo junto em um só e tenta, então, controlar todas as coisas e sente que as outras pessoas não vão dar conta de fazer o que ela tá fazendo e que, falando aqui especificamente sobre casais heterossexuais, né, mas que, sei lá, o marido não consegue fazer as coisas do jeito que ela consegue ou do jeito que ela gostaria, então fica sempre em cima, acha que tem que ser mãe do marido ou... que, sei lá, o marido não consegue cuidar dos filhos.
Essa mulher que tá exausta, ela não tá vivendo a essência do feminino dela. E então a gente consegue ver, quando a nossa vida tá desbalanceada, muito possivelmente a gente não tá nessa nossa essência. Essência, ponto. E entrar no feminino é uma coisa que ajuda muito a balancear isso. É uma jornada, porque hoje em dia a gente vive uma era muito agravada no que a Ju e a Lu chamam da mulher guerreira. Então elas classificam o feminino em 3 estágios, elas falam muito da Amélia, que seria um estágio onde você tá numa vibe mais submissa, é um feminino mais infantil, mais submisso, mais enfraquecido, né? Então é um é um feminino quase que caricato. Aí tem o feminino da vibe da mulher guerreira, que é um feminino bem masculino, assim, a mulher que tem que dar conta de tudo e fazer tudo sozinha, e tem que ser foda, e tem que ser sensacional, e etc e tal. E não aceita ajuda de nenhum jeito, e não sei o quê, porque ela não é menos, e etc. E tem aí o terceiro e último estágio, que seria a mulher plena. Então você não necessariamente precisa passar pelos outros 2 estágios para chegar na mulher plena. Às vezes você pode viver só um, às vezes você pode viver os 2, às vezes pode intercalar um pouco. E chegar na mulher plena, né, que seria o feminino em essência, não significa que a gente ainda não vá, em algum momento ou em outro, trazer características tanto da Amélia ou da mulher guerreira, mas sim que a gente vai estar no caminho de alinhar para viver esse feminino pleno. E o mesmo vale pro masculino. Não sei se elas têm os nomes para os masculinos, mas tem o masculino, tipo, o machão distorcido, e tem o masculino bem feminino, que acaba sendo um resultado, e aqui eu vou entrar no item 2, que eu ia falar, né? Eu falei o primeiro sendo um benefício muito próprio, o segundo sendo um benefício muito grande num relacionamento. Aqui, de novo, falando de um relacionamento heterossexual, porque essa é a minha experiência, então eu não sei como funciona no relacionamento homoafetivo, homossexual, não sei exatamente agora qual que é o termo certo. Deve ser homossexual, né? Já que é heterossexual. Enfim. Sorry, gente. Mas ok, num relacionamento homem e mulher, quando a mulher está nessa vibe da guerreira, o homem automaticamente vai estar na vibe do homem mais feminino. E o que acontece? Essas polaridades invertidas, elas acabam com a atração sexual. Elas acabam com o desejo, porque a mulher quer um cara forte e o homem quer uma mulher feminina. Isso é, assim, a nossa essência, ela busca por isso. Até tem um exemplo que tem um personagem em uma série, não sei se você já assistiu Outlander, mas se você não assistiu Outlander, depois dá uma olhadinha, assim, nos primeiros episódios, se você quiser, porque lá tem lá tem um casal que é, basicamente, essa representação do que seria o masculino em essência e o feminino em essência. Esse pleno, né, o estágio pleno deles. O cara é o Jamie, ele é, assim, você não precisa achar ele bonito, mas ele é o masculino que, tipo, ele é forte, ele protege, ele faz, ele é tipo o masculinaço que a mulher no feminino quer. E, assim como a Claire, que é a esposa dele na série, que está muito nesse estágio do feminino da mulher plena. Então, ela recebe, ela ouve, é claro que ela dá as opiniões dela, mas ela tá muito, muito nessa vibe também de fluir, de viver essa essência feminina mais acolhedora, amorosa, que não é a mulher submissa, tá? Por favor, é bem diferente. Ok, então, eles são um casal que mostram muito essa polaridade funcionando, é super legal de ver, e, normalmente, mulheres guerreiras, o que elas querem? Eu já ouvi muita gente falando isso, eu já fui uma mulher que falei isso, de querer, assim, o cara que seja mais masculino que elas. Nossa, quando eu falei desse assunto uma vez no Instagram, eu recebi muita DM falando isso. Mas o que eu quero é um cara mais masculino do que eu. Eu não quero ter que ser mais feminina, eu quero um cara que seja mais masculino que eu. E o que acontece? Elas ficam sozinhas e frustradas, óbvio, é assim como eu já fiquei, porque um cara muito masculino, né, um cara no masculino pleno, ele quer uma mulher no feminino pleno, ele não quer uma mulher na guerreira, né, ele não quer uma mulher nesse estágio. Então, o item número 2 é essa polarização, em essência, ela ajuda demais nos relacionamentos. Ela traz um senso de fluidez muito gostoso, um senso dessa atração que eu falei. E assim,
fluidez na vida, sabe? Ela traz uma coisa bem gostosa, mas eu tava falando de relacionamento e o relacionamento ajuda a trazer isso pra vida também, então é muito legal essas repercussões. Mas ok, eu fiz, assim, um parênteses que foi imenso aqui, eu não consigo trazer um podcast e ficar em um único tema, e vou voltar para o que isso tem a ver com expectativas e o meu aniversário. Então, meu aniversário ontem aconteceu, e na verdade já... Desde o dia 25 eu comecei a receber alguns parabéns, uma amiga minha que mora em Londres e queria ser a primeira, meu pai que sempre me liga meia-noite do dia 25 pro 26, na verdade, né, então meia-noite do 26. E já foi bem gostoso, Vi também nesse momento me deu um super parabéns. E, bom, acordei, dia 26, já tava bem feliz, já tava super aberta. Não foi um trabalho que eu tive que fazer, tipo, nossa, eu vou me abrir pra que me surpreenda. Claro, poderia ter sido, né? Mas não foi muito natural e muito fluido. E eu sinto que isso também é muito entrar nessa energia feminina. Eu não tive que me preparar, por exemplo, pra fluidez do dia. Era simplesmente um estágio natural, que eu já estava, né? Então, a manhã foi muito gostosa, aí eu acabei postando um podcast que saiu, então, no caso, ontem. Mas quando esse podcast for ao ar, já vai fazer uma semana. E eu recebi muitos feedbacks lindos, recebi muitas mensagens de parabéns. Inclusive, nunca recebi tantas mensagens de parabéns e tão lindas, tão especiais como eu recebi ontem. Fui almoçar, eu e Maia fomos pra casa da minha mãe, almoçar lá com minha mãe e com minha irmã. Foi muito gostoso, a comida tava uma delícia, teve um bolinho, tiveram presentinhos que eu não tava esperando. E depois eu passei, assim, só pra dar um oi bem rápido com meu pai. E voltei pra casa, aí a gente fez jantar, na verdade o Vi pediu uns bombonzinhos, assim, surpresa, uns bombons veganos de algum lugar aqui perto, bem gostosos, só pra gente cantar um parabéns. E a gente cozinhou juntos, que é uma coisa que eu amo fazer. E o Vi não é muito fã, assim, de cozinhar, então são raras as ocasiões, mas eu amo. E ficamos assistindo uma série no sofá, daí a gente foi dormir. Então, assim, foi um dia muito gostoso, muito especial, mas que... se eu estivesse com qualquer tipo de expectativa, elas teriam sido desfeitas. Ou, sei lá, não teriam sido cumpridas, sei lá qual a palavra em português pra isso, tá me vindo em inglês. Mas elas não teriam sido fulfilled, né? Satisfeitas, acho que seria isso. E eu descrevi aqui um dia pra vocês, que foi o dia que eu vivi, mas eu poderia ter vivido esse dia de outra forma, e no passado eu teria vivido ele de outra forma. Como que teria vivido esse dia? Teria acordado e pensado no que não tinha acontecido que eu gostaria. Sei lá, por exemplo, não ganhei um café da manhã na cama. Tudo bem, ok, vou relevar isso. Isso seria a Patrícia que achava que tava relevando as coisas, né, e vivendo bem. Então, tá bom, vou relevar isso. Aí, no almoço, minha mãe me ligou pra falar que não ia ser nada de especial. Ou sei lá, né, tipo, ia ser uma coisa super comum. Aí eu teria ficado, tá bom, vou relevar isso. Mas eu já teria ficado, poxa, né, então ela não vai fazer algo especial no meu aniversário? Tá. Minha irmã que ela acabou atrasando meia hora pro almoço. E eu teria ficado, poxa, né, ela é super pontual. E logo hoje ela vai atrasar meia hora. Tá bom, vou relevar isso. Só que não relevava, né, de verdade. Tipo, eu não relevaria de verdade. Eu estaria focando minha energia nessas coisas e gerando umas tensõezinhas por quebras ali, frustrações, né? Quebras das expectativas que levam às frustrações. Ok, seguimos. Aí, sei lá. Não vou ganhar um presente, por exemplo, da minha mãe. Tá bom, ok, vou relevar isso. Sendo que eu super ganhei. Pra mim, o almoço foi um mega presente. E depois ela ainda me deu uns presentinhos que nem ela sabia que ia me dar. Então, enfim. Mas, se eu estivesse focando nessas coisas, se eu estivesse com as expectativas do que eu queria que o dia fosse, de como eu queria que o dia fosse, e tentando controlar, né, pra que ele fosse desse jeito, eu estaria vivendo muitas quebras de expectativa, né? Muitas frustrações. E, enfim, e assim seguiria o resto do dia. E ontem foi muito legal de ver... Primeiro, né, um lado muito mimado que eu já vivi, de esperar essas coisas e exigir até essas coisas e então ficar vivendo essas quebras de expectativa e não relevando de verdade, porque
eu ia ficar gerando vários ressentimentos e ao longo do dia eu ia ficar com a sensação de que, poxa, não foi o que eu queria, não foi o especial, foi ok, sabe? Sendo que ontem, não tendo vivido desse jeito, né, ontem tava tudo muito em aberto, isso foi muito legal, tava muito em aberto, tipo, acho que a gente vai almoçar, né, eu, minha mãe e a minha irmã, depois acho que eu vou ver meu pai, mas talvez a gente vá pra um lanche, talvez a gente jante juntos, e aí então, se a gente for jantar juntos, eu não vou jantar com o Vi, mas ok e tal. Então tava muito em aberto. E eu acho que isso foi um grande facilitador, isso, e claro, todo o trabalho do feminino, né? Mas um grande facilitador de não ter a criação das expectativas. Porque eu não tava querendo, desejando algo específico. Eu tava, assim, realmente vivendo momento a momento e agradecendo e usufruindo de cada uma das coisas que estava acontecendo. Então, no final do dia, eu fui dormir com essa sensação de que foi um dos meus aniversários mais mágicos ever, como eu falei no início aqui do episódio, e essa sensação de muito fulfillment, né? Essa satisfação mesmo, que em outros momentos, outros anos, teria virado muito possivelmente uma frustração. E tudo isso pra mim mostra exatamente a questão, né, da diferença entre você ter expectativas e viver nessa vibe tentando controlar, que são energias, a do controle é uma energia muito masculina, e aqui eu não tô entrando no mérito se você for homem, eu acho que é muito diferente a forma de lidar com esse controle, tá? Então, eu não vou entrar aqui nesse mérito, eu não sou professora de polaridades, essa não é a minha expertise, eu tô trazendo realmente minha vivência, então eu tô falando aqui de novo, eu acabo sempre falando pra mulheres, eu espero que você possa se beneficiar disso também, se você for homem, mas eu não vou entrar no mérito de como é que isso funcionaria para um homem, ok? Eu vou só dizer que saindo dessa energia, né, estando nessa energia feminina, eu estava aberta para receber. Então eu recebi, de novo, muito amor, muito carinho, e cada momento eu tava recebendo e me sentindo nutrida. Eu não sentia desgaste, eu não sentia que eu tinha que devolver, ou eu não sentia, né, que eu tava, sei lá, em algum débito, ou não sei, que não tava sendo como eu gostaria, então não tava me nutrindo. Não, eu tava aberta pra viver cada momento no presente e receber cada detalhezinho que a vida tivesse me trazendo ali. E isso foi muito especial. E aí, eu quero só finalizar esse episódio falando do aspecto, do tema, né, da esperança. Porque ontem à noite a gente estava assistindo uma série e aí teve um diálogo entre duas personagens, onde uma mulher falou pro cara o seguinte, ela falou assim, você acha que a fulana ficou má? De verdade, né? Você acha isso? Ou você tá trazendo esse viés, né? Colocando isso como uma verdade, porque você tá com medo de ter esperança. Medo de ter esperança de que outras coisas possam acontecer, né? Coisas melhores, por exemplo. E esse diálogo foi assim... Muitas vezes eu tô assistindo alguma coisa e eu penso, né? Nossa, isso aqui foi muito uma mensagem que eu tava precisando, ou tô lendo alguma coisa. E eu não fico vivendo buscando mensagens, ok? Só pra dizer isso. Mas às vezes elas aparecem. E ontem eu senti que foi uma fala muito direcionada pra finalizar o meu dia com essa cereja do bolo. De tipo... Você se poda antes mesmo de viver algo bom por ter medo de ter esperança? Porque eu acho que quando eu saí, falando dos meus aniversários, quando eu achava, né, que eu tava saindo das expectativas, quando eu tentei sair das expectativas e, na verdade, eu não tava nem vivendo algo bom e nem algo ruim, eu tava vivendo algo, tipo, ok, que eu estava relevando sempre várias coisas. Quando eu tava nessa fase, assim, eu tinha medo de ter esperança. Porque pra mim esperança significava expectativa. E expectativa significava e significa frustração. Então eu ficava sempre nessa vibe de, né, ok, eu não tô esperando coisas, eu não vou ter esperança. Mas pra mim, hoje, eu enxergo esperança, esperar que as coisas aconteçam, né? Esperar que as coisas boas aconteçam, esperar que as coisas que você quer que aconteçam. Mas esperança não significa criar expectativa. Você pode ter esperança que as coisas incríveis aconteçam e, olha só, aqui você tem que trazer confiança. Se você não confia,
que o melhor sempre acontece, você cria expectativa. Se você não atrela confiança junto da esperança e entrega, tá? Então, na verdade, é um combo. Você traz esperança junto de confiança, junto de entrega. Se você não atrela essas coisas nesse combo, se você só tem essa esperança das coisas melhores acontecerem, muito possivelmente as expectativas vão começar a se criar ali no meio. Mas, né, então, e a expectativa gera frustração, porque expectativas não são cumpridas, basicamente. Mas, se você tem esperança, se você espera pelas melhores coisas do mundo, ao mesmo tempo que você confia que... Você não confia que essas coisas vão acontecer. O que é a sua confiança? Você espera que as coisas vão acontecer, você deseja, você abre espaço para isso. Mas você confia que o melhor e mais alinhado sempre acontece. Então, quando você entra nessa energia de confiança, você consegue viver o presente. Você consegue viver plenamente o presente e o que o presente te apresenta também. Que foi isso, por exemplo, o meu dia de ontem. Eu fui vivendo, momento a momento, o que o presente estava me apresentando. E foi realmente muito especial. Então, trazer essa confiança, né, de que o melhor e mais alinhado sempre acontece, sempre. O que tá acontecendo é sempre o melhor e mais alinhado. E você pode escolher olhar pra isso desse jeito ou não, né? Ou escolher bater o pé e fazer birra e falar, mas eu queria desse outro jeito. E ok, né? Eu acho que tem aqui uma linha, vou fazer mais um parênteses, mas uma linha tênue entre você se conformar com coisas. Não é isso, tá? Viver o presente e aceitar isso não é se conformar com coisas que você não gosta. Então, sim, pra mim é super importante a gente ir em direção às coisas que a gente quer e deseja e tudo mais. Mas tô falando aqui nessa minha situação, voltando pra esse exemplo. Então, ter esperança dessas coisas incríveis, acreditar que o melhor e mais alinhado sempre acontece, confiar, né, na verdade, nisso, e entregar. Entregar, o que significa? Não ficar tentando controlar as coisas. Entregar isso pra realmente se desfazer dessa possibilidade de criar expectativas sobre algo. Então, eu trouxe isso agora falando do meu aniversário. Poderia falar sobre isso com relação à gravidez, que também foi muito isso. Eu esperava muito engravidar, eu esperava, né? Tinha essa esperança, não expectativa, mas a esperança de conseguir engravidar nesses meses que eu passei não engravidando. Então, tinha esse senso de esperança, que não era uma expectativa, porque eu tava também muito confiando que o melhor e mais alinhado sempre acontece, como eu comentei no episódio passado. E eu tava super entregue que quando fosse o momento seria, que se talvez eu precisasse de outros tipos de ajuda, tipo FIV ou sei lá, qualquer outra coisa que precisasse acontecer, eu tava entregue a isso também. Eu posso correlacionar esse combozinho aqui com relação a... não sei, acho que tudo na vida, assim, mas... Agora, a gestação. Posso correlacionar com a gestação, que é um período de também incertezas e dúvidas, pelo que eu percebo. Eu gravei um podcast falando um pouquinho do campo mórfico disso, mas acabou que ele ficou muito confuso, então acho que eu vou regravar esse podcast. Não sei quando ele vai ao ar, mas acho que vai ser agora em fevereiro. Mas no campo mórfico da gestação, eu não me identifiquei, graças a Deus, mas eu identifiquei muitos medos, né? Então, de não dar certo, de ter aborto espontâneo em tal momento, ou tal outro momento, ou de tal coisa acontecer, enfim, várias incertezas e inseguranças que elas são resultado, na verdade, dessa falta de confiança mesmo, né? E aí, hoje eu vivo essa gestação exatamente assim. O que eu espero? Eu tenho esperança de que a gestação seja incrível e saudável e tranquila. Isso é o que eu espero. Mas significa que essas são as minhas expectativas? Não. Porque se fossem e acontecesse algo que fosse, sei lá, difícil de lidar, não sei, eu ia ficar muito, muito, muito frustrada, além de possivelmente triste ou qualquer outra coisa. Mas eu tenho a esperança de que vai ser um período incrível e saudável pra mim, pra Baby, e que tudo fique maravilhoso. Eu falo para Baby, mas eu não tô dizendo pra Baby como se ela fosse uma menina, tá? Eu falo para espaço Baby, só pra deixar claro. Seria o equivalente em inglês for Baby, e aí em inglês não tem gênero, então é sempre mais fácil de falar, né? Mas enquanto a gente não sabe sexo, eu falo para espaço Baby, eu não falo pro Baby, porque também não é um menino,
né? Então, eu uso baby como se fosse um nome próprio. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, é claro, eu tenho esperança, né, em tudo isso, mas ao mesmo tempo eu tenho confiança de que o melhor e mais alinhado sempre acontece, ou seja, eu estou ali vivendo momento a momento, eu tô muito entregue. E aí volta, né, a entrega junto, né, eu tô muito entregue, que o melhor e mais alinhado sempre acontece, que as coisas estão desenrolando como elas têm que desenrolar. Isso não significa que eu não tô fazendo a minha parte, né? Isso não significa que eu não vou me cuidar, isso não significa que eu não vou agir, ou que eu não vou, sei lá, em médicos ou fazer exames, isso não significa isso. A ação, se você ouviu o episódio passado do podcast, você sabe a importância da ação no processo de materialização. Aqui eu tô falando da importância da ação, por exemplo, no processo da vida, né? Viver é agir. A gente se sente viva, a gente recebe vitalidade quando a gente faz as coisas que a gente quer fazer, ou que o nosso coração tá pedindo, tá pulsando, tá vibrando. Então, não é tipo, vou ficar ali parada, sei lá, fazendo tudo teoricamente de, entre aspas, errado, e eu ainda vou ter toda a confiança do mundo que vai ficar tudo bem, não vou fazer nenhum exame, não vou me alimentar de nenhuma forma específica e tal, não sei o quê, e quero ainda colher todos os benefícios. Não tô falando isso, né? A ação é muito importante, assim como eu disse, da linha tênue entre você ficar acomodado em algo, que não é viver entregue, né? Acomodação não é entrega. Acomodação, você não tá vivendo feliz e na sua essência, você tá vivendo com amarras, né? Na acomodação, você tá vivendo com umas amarras ali, sua essência não tá sendo expressa se você está acomodado, ponto. Mas, então precisa ter essa ação, esse movimento em direção às coisas que você deseja, mas aqui no exemplo maior, o primeiro exemplo que eu trouxe, que foi o meu aniversário, não tinha uma ação que eu quisesse fazer, o que eu devesse fazer, o que eu sentisse em fazer. Eu tava ali realmente entregue num flow, num dia específico, né, pra viver e receber tudo que ele tivesse pra me proporcionar. Tudo que ele tivesse para me Ai, meu Deus. Tudo o que o dia, né, tivesse para me proporcionar. E com isso, eu encerro o podcast de hoje. Pincelei, né, nesses vários assuntos, mas eu espero que possa te ajudar a entrar nessa diferença, né, de conseguir ter esperança das coisas, mas também trazer esse senso de confiança e de entrega que fazem com que as expectativas se dissolvam, ou melhor, que elas nem aconteçam. Mas que essas frustrações, né, que poderiam acontecer decorrentes das expectativas, que elas não fiquem mais presentes na sua vida. Claro que tudo é um processo, né, não significa que fazendo isso uma vez, todas as vezes vai ser do mesmo jeito, mas quanto mais a gente faz algo de uma forma diferente, e quanto mais vezes a gente faz dessa forma diferente, mais a gente fortalece isso na nossa vida, ou seja, mais fácil vai ser de agir desse jeito num próximo momento, mais a gente fortalece isso no planeta, ou seja, mais forte, aliás, mais fácil isso vai ser para que outras pessoas possam acessar isso também. Isso é quando eu falo de um campo de energia integrado, né? Quando alguém tem, assim, uma informação diferente, nova, e ela já viveu muito isso, ela integra isso no campo de energia, e aí quando pessoas entram em contato com alguém que tem algo nesse sentido, por exemplo, integrado no campo, essas pessoas, quando entram em contato com alguém assim, acabam recebendo uma facilidade, como se fosse um corta-caminhos, né? Pra já sintonizar nessa nova frequência, nessa nova forma de agir, nessa nova energia. Então, é muito legal, porque você faz isso por você, pra você, na sua vida, mas você vai ver diferença na sua família, as pessoas vão começar também a agir diferente, é muito legal de ver isso, pessoas ao seu redor, seus clientes, né, pessoas que te contratam, e o mundo também vai mudando. Quanto mais a gente muda e melhora, mais o mundo vem junto também. Então eu acho super, super especial ter essa oportunidade, né, de estar vivo aqui e fazer essas coisas. Eu acho o máximo. Então é isso. Um beijo, eu espero que você tenha gostado. Me conta o que você achou desse episódio lá no Instagram, se você ainda não me segue. O meu Insta é o @patiputz, PATIPUTZ. Na descrição desse podcast tem lá o link para acessar meu Instagram, se você quiser. E a gente se vê no próximo episódio. Um